perdido em uma embarcação ou em uma aeronave brasileira. Claro, de natureza pública, militares. Mas é uma classificação que eu apenas repasso para vocês, de cunho não muito importante para esse momento. Tá bom? Entenderam bem a questão do asilo político? O conceito? Pessoal, vejam bem. O asilo, para nós, ele tem uma classificação diplomático ou político propriamente dito. Claro que a doutrina, até mesmo as provas, falam um termo genérico que é o asilo político. E esse asilo diplomático é um instituto bem de América Latina. É um instituto até relacionado com ditadura, perseguições. Mas fica aqui o meu registro, a diferença entre asilo diplomático e asilo político. Ok? Presta atenção. Asilo político, o asilo tem natureza política, natureza individualizada. É exercício de soberania, ele é discricionário. É em decorrência de perseguição política. Não se concede asilo para quem praticou crime comum, homicídio, por exemplo. Presidente do Uruguai, vamos pegar o mesmo exemplo, praticou homicídio. Não vai ser concedido asilo, porque o homicídio é um crime comum. Presta atenção. Todo aquele que comete crime comum ou crime contra os interesses, contra os princípios das Nações Unidas, eu vou repetir. Todo aquele que comete crime comum ou crime contra os interesses e princípios das Nações Unidas não tem direito a asilo. Não será concedido asilo, porque aí nós temos uma perseguição normal para acabar com a impunidade. Não é uma perseguição de natureza política, que é um dos requisitos do asilo. Fique bem claro isso, pessoal. Fique bem claro isso. Ok? Entendemos asilo? Vamos para o refúgio? Pessoal, o refúgio já é outro instituto. Tem outra disciplina, tem outro objetivo. O refúgio também é um instituto humanitário. O refúgio, ele também visa proteger a pessoa. Mas qual a diferença de asilo e refúgio? Pessoal, o refúgio, ele tem natureza apolítica, ou seja, ele não tem natureza política. O asilo tem natureza política, o refúgio tem natureza apolítica. O asilo, ele tem como característica a individualidade, ou seja, ele é concedido a uma pessoa. O refúgio, ele já é mais generalizado. O refúgio, por exemplo, se eu peço o refúgio aqui no Brasil, e o refúgio a mim é concedido, essa proteção de refugiado se estende à minha família. Isso acontece no refúgio. Porque o refúgio tem uma natureza generalizada. O refúgio não é político. O refúgio, ele tem uma natureza generalizada. Ok? Meus caros, o refúgio no Brasil, ele está previsto na Lei 9474 de 97. Vou repetir, é o Estatuto dos Refugiados, 9474 de 97. De acordo com a Lei 9474 de 97, mais especificamente o artigo 1º, aqui no Brasil nós iremos conceder refúgio a uma pessoa ou a várias pessoas, ou a um grupo de pessoas, desde que essas pessoas aleguem um temor de estarem sendo perseguidas por questões raciais, étnicas, culturais, até mesmo por opinião política. Só que não se confunde com asilo. Vejam, o fundamento para o refúgio é diferente do asilo. O asilo é crime político. É uma perseguição ideológica. O asilo é crime de opinião. O refúgio não. O refúgio é quando os direitos humanos estão sendo violados no país de origem do refugiado. Ou seja, olha o fundamento do refúgio. Presta atenção, fundamento do refúgio. Perseguição em decorrência de nacionalidade, questões étnicas, violação dos direitos humanos. Esses são os fundamentos do refúgio.
É uma diferença básica e peculiar entre asilo e refúgio político. E o refúgio tem previsão na Lei 9474 de 97. Meus caros, o Instituto do Refúgio, ele tem essa característica da generalidade. Ele não é político, ele é apolítico. E mais, presta atenção no que eu vou falar. Lembra-se do caso Cesare Battisti? O italiano Cesare Battisti, ele é italiano, teoricamente cometeu crimes de homicídio na década de 70, fugiu para a França, da França foi para o México, do México veio para o Brasil. Quando estava aqui no Brasil, ocorreu um pedido de extradição do governo italiano, ou seja, a Itália pediu a extradição de Cesare Battisti, que estava aqui no Brasil. Aí Cesare Battisti pensou, bom, eu quero evitar essa extradição. Eu não quero ir para a Itália para cumprir prisão perpétua. Não quero. Assim pensou Cesare Battisti. Ele veio para o Brasil. O que ele pensou? Contratou bons advogados, excelentes advogados. E ele pensou, bom, eu posso pedir um asilo político ou um refúgio. No caso do Battisti, deveria ter sido concedido um asilo político, porque ele alegava que tinha cometido crimes políticos na Itália. O Battisti disse, eu cometi crimes políticos. O correto seria pedir, então, um asilo político. Battisti não pediu um asilo político. Por quê, professor? Porque o asilo político não impede a extradição, conforme entendimento jurisprudencial do STF. O STF diz, o asilado pode ser extraditado. Extradição 524 do STF. Extradição 524 do STF. O asilado pode ser extraditado. Aí Battisti pensou. Bem no estilo italiano, Battisti pensou. Se eu pedir um asilo, eu posso ser extraditado. Aí Battisti, uma pessoa extremamente inteligente, ele inclusive escrevia muitos livros e era colunista no México e na França, Battisti pensou, eu vou ler a Lei do Refúgio. Battisti foi correndo e leu a Lei do Refúgio. Conforme artigo 33 e 34 da Lei 9474 de 97, a Lei do Refúgio aqui no Brasil, o Estatuto do Refugiado aqui no Brasil, conforme essa lei, artigo 33 e 34, o pedido de extradição suspende o processo de extradição. E quando a extradição é concedida, em regra não... Perdão, quando o refúgio é concedido, deixa eu só corrigir essa última parte. Quando o refúgio é concedido, a extradição perde seu objeto. Ou seja, pessoal, olha só, refúgio impede a extradição, conforme Lei 9474 de 97 e conforme outras decisões do STF. Ou seja, Battisti não poderia ser extraditado, porque ele foi refugiado. Foi concedida a qualidade de refugiado a Battisti. O que Battisti fez? Ele pediu a condição, ele pediu para ser refugiado ao Brasil, pediu ao CONARE, Comitê Nacional para Refugiados, CONARE, ele pediu o refúgio. O CONARE, por maioria, não concedeu o refúgio. Aí Battisti pensou, eu preciso desse refúgio. O que Battisti fez? Battisti recorreu no prazo de 15 dias ao ministro da Justiça. Entrou com um recurso administrativo direcionado ao ministro da Justiça, Tarso Genro, no prazo de 15 dias. O ministro da Justiça, Tarso Genro, por meio de um ato de soberania, por meio de um ato discricionário, concedeu a qualidade de refugiado a Battisti. O Ministério da Justiça, por meio do ministro da Justiça, disse, Battisti é refugiado. Bom, se Battisti é refugiado, conforme Estatuto dos Refugiados e conforme jurisprudência do STF, ele não poderia ser extraditado. Mesmo assim, Battisti, não é que ele foi extraditado,
o STF